Olá, seguidores do Guia Criciúmal. A gente hoje tem o prazer de receber aqui em nosso estúdio Gery Voss, nosso grande amigo de muito tempo, que nos dá a honra de lançar o seu segundo livro, Conexões Ocultas, aqui em nossa redação. Eu gostaria que o Gery começasse falando para o pessoal um pouco sobre sua trajetória até aqui. É um guri que começou humilde aqui em Criciúmal. A gente é amigo praticamente desde criança, mas tem gente que vai nos assistir que ainda não conhece o Gery. Fala pra gente. Bom dia. Bom dia, Clécio. Bom dia, Leila. Primeiro, agradecer a hospitalidade, né, tão característica aqui do Guia Criciúmal, né, e representado pela tua pessoa, pela pessoa da Leila. O Guia Criciúmal acaba sendo um local obrigatório, né, para chegar, para poder contar um pouquinho daquilo que a gente faz, né, e do Conexões Ocultas. E falar um pouquinho da trajetória, né, Clécio, falar de Criciúmal, né, por isso que o guia, né, tão bem trabalhado por vocês, é um local obrigatório, né. O Gery é cria da casa, né, criciumalense, origem, como tu bem falaste, né, começou muito cedo já nessa área de negócios e de vendas. Nesse semestre, Clécio, eu estou lecionando lá na FEMA a disciplina de administração de vendas, e aí administração de vendas, e eu contava para eles, a venda se faz presente na minha vida desde muito cedo, né, desde das vendas de picolé lá com 8 anos, né, vamos dizer assim, do meu primeiro empreendimento, né, uma fonte assim de renda, né, para ganhar uns trocos, né, como a gente costumava dizer, e até porque eu queria uma bicicleta, e na época não tinha, né? Meus pais não tinham condição, então eu vi ali uma oportunidade, né, de comprar minha bicicleta. E depois disso atuei também como um entregador de jornal, fui garçom, fui marceneiro, calçadista na Reicher, né? Fui para a metalúrgica lá na John Deere até entrar então propriamente no varejo, né, como atendente, né, no primeiro momento, depois como vendedor, então tudo foi um processo de migração, né, e aí em 2008 eu recebi um convite para ser gerente trainee, né, então passamos por um processo de formação para assumir loja, depois assumi um projeto nas lojas Rose, né, de abertura, de expansão, de desenvolvimento da rede, né, abrimos aí várias lojas na região, formamos muita gente também com metodologia, com processos, né? Uma caminhada assim muito bacana. E junto, né, sempre procurei conciliar a área da educação, né? Então me graduei em administração no ano de 2013 na Unijuí, né, aqui em Três Passos. Depois busquei especialização, né, com MBA na Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial. Fiz um MBA nos Estados Unidos, né, na UCI, na Universidade da Califórnia, para executivos internacionais, isso em 2013, e depois fui para um mestrado, né, na Unicinos, em Porto Alegre, então era um mestrado sanduíche, né, com dupla titulação, Brasil e França, então tivemos aula no Brasil, tivemos aula na França, os professores de lá também vieram dar aulas aqui, né, depois a própria dissertação, ela foi validada tanto em banca brasileira, quanto em banca francesa, né, o que validou o diploma para a comunidade europeia também. E, por fim, eu acabei buscando, né, uma especialização também na área de marketing, né, porque sentia uma necessidade, por mais que a gestão dentro de casa funcionava bem, com processos, com estrutura, esse olhar do mercado, porque os negócios sempre acontecem lá fora, né, é com o cliente, é com o entender uma necessidade, dores do mercado, a gente costuma dizer, né, e assim buscar um público comum. E as obras, né, hoje o Conexões Ocultas, e antes foi o Estratégia, unindo o planejamento e execução, foi uma ânsia de buscar respostas, ferramenta, estrutura para lidar com esse cenário, né, para conseguir contribuir mais com as empresas, né. Hoje eu atuo profissionalmente com a consultoria e assessoria já há mais de 10 anos, né, então atendo empresas em toda a nossa micro, até macro região, dá para dizer assim, né? Eu vou mensalmente para a cidade de São Borja, semanalmente eu estou em Panambi, estive ontem lá, Três Passos, Nova Candelária, Santa Rosa, Humaitá, né? Tenho clientes lá, próprio Criciúmal, né? Temos um empreendimento aqui, né? Do Hotel Criciúmal também, junto com o Gery Schneider, né? Então, Gery e Gery. Eu costumo dizer, né? Entre aspas, né? Se um é bom, imagina dois, né?
Então, o livro é uma resposta para essas percepções, necessidades, desafios, né, nos quais, assim, eu fui me deparando na minha atividade, Clécio, né, estudando também, lendo, buscando e testando, né, pivotando, a gente costuma dizer, ferramentas que possam ajudar a fortalecer, né, as empresas e por fim, a economia, né. Quando criança e adolescente, Géry, você imaginava um dia poder ajudar tanta gente? Hoje tu é consultor, professor, enfim, dá dicas para muita gente. Você mesmo falou, tem uma gama de clientes em quase todo o oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Quando criança, Clécio, eu tinha certeza que eu ia ser o goleiro do Inter, tá? Eu também. eu falo hoje pro Caetano, né? Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu não gostaria, né? Que ele fosse goleiro, porque acho que é uma profissão muito ingrata dentro do futebol, uma posição, né? Mas, de fato, não, né? Vamos dizer assim, o amadurecimento para esse lado do aprendizado, né? Do desenvolvimento, ele veio mais tarde, né? Eu hoje, assim, tenho essa clareza porque primeiro me veio a paixão pelo fazer, pelo desenvolver a empresa, contribuir, ver o negócio crescendo, contratar mais pessoas, abrir mais lojas. Eu tenho isso muito claro comigo, assim, quando esse embrião começou, né? E aí eu comecei a ver uma correlação, assim, muito interessante com a questão, né, da teoria, de buscar conhecimentos que eu não tinha e não tenho, porque a gente está em constante aprimoramento e desenvolvimento sempre, né? Então, hoje eu tenho uma biblioteca em casa, também adoro ler, é uma das minhas partes, assim, preferidas do dia, designo pelo menos uns minutos, assim, diariamente, tento pelo menos, né? Nem sempre é possível, mas acho que tenho aí uma boa jornada de leituras. E essa questão, né, do imaginar-se, eu acho que é mais a vida, assim, acontecendo, a gente se construindo, né? E as coisas foram acontecendo e eu fui vendo ali uma fonte muito potente para me ajudar nesses desafios, né, de contribuir com a empresa. Na época, né, eu era um interno lá das lojas Souza, trabalhando no desenvolvimento de lojas, abertura, né, e era essa ânsia, como ajudar, como contribuir, como fazer com que a empresa se fortaleça mais, consiga crescer com solidez, né, porque você passa a ter muitas responsabilidades também, né, quanto empreendedor, quanto empresário, né, porque tem famílias que dependem desse negócio, né, tem seu sustento ali, você tem clientes que é a razão de ser, por mais que isso pareça um clichê, é uma verdade fundamental, não existe empresa bem sucedida sem cliente satisfeito, né, então como conseguir fazer isso de uma maneira sólida, ou pelo menos assim, com uma solidez maior, né, e aí que veio, talvez assim, este fazer-se ao longo da vida, desenvolver-se, né, mas como algo assim que aflorou. Isso, a gente vai evoluindo, dá para se dizer. O seu primeiro livro foi o seu mestrado, né, Géry? A inspiração agora para Conexões Ocultas. Sei que tem um coautor também, fala sobre esse cara. Sim. Fala para nós. Com muito prazer, né? O Oscar, assim, é uma das pessoas, assim, maravilhosas que cruzou o meu caminho, né? Eu ressalto isso sempre, assim, eu até não gosto de citar nomes, porque tiveram, de fato, assim, muitas pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho, né? E eu sou, com certeza, assim, um pouquinho, né, de cada um dessas pessoas, e é assim que a gente vai se construindo, que a gente vai se desenvolvendo, né? E o Oscar, ele foi o meu professor, né, no mestrado, e depois veio a ser também o meu orientador para a dissertação de mestrado. Então, quando resolvi publicar em forma de livro, né, a dissertação, ali moldando um pouco, mas divulgando o produto final da dissertação como livro, né, convidei ele para ser o coautor, né, e ele tão logo, né, sempre disponível, vamos lá, vamos fazer, GR. E este livro agora, Clécio, né, o Conexões Ocultas também é um fruto direto do Oscar, porque ele sempre tratou dentro das aulas das conexões, né, frases assim que me marcaram muito, né, que ele trazia assim, olha,
nós temos disciplinas diferentes que compõem o mestrado, que compõem qualquer curso que a gente faz, mas é nossa responsabilidade de conectar esses saberes e saber que, no fundo, eles são uma participação de algo maior, né? Dali o nome, Conexões Ocultas, e é isso que o livro visa entregar ao final, revelar estas conexões ocultas, né, que tem o objetivo e o propósito de preparar melhor o empresário, o empreendedor, para ter realmente a empresa na mão. Eu costumo fazer muito essa provocação, né, aos empresários, empreendedores. Tu sente que tu tem tua empresa na mão, né? O que me faz ter essa percepção? O que me faz ter esse entendimento que eu tenho ela na mão e eu sei como ela está andando, como ela está se desenvolvendo, aonde ela tem pontos de melhoria, onde é que ela tem seus pontos fortes, né? E o livro busca responder isso também. Géry, o livro é voltado mais para o público empresarial, mas acho que ele pode ajudar qualquer indivíduo, né? Fala para a gente. Toda obra literária, né, Clécio, por mais que essa aqui seja voltada à gestão e negócios, mas tem um ponto em especial, assim, que, né, antes tu fizeste uma pergunta, né, de que se eu já imaginava esse desfecho na minha vida, eu comentei que isso é uma construção, né, e chega um momento, assim, para mim, pelo menos, né, de alguns anos já, de um vínculo mais forte com a fé, né, com o lado religioso, da espiritualidade também. Eu até faço uma menção a isso, né, no final, desculpe, no final do livro, porque entendo que um empreendedor, um empresário, né, para inovar, para abrir, em algum momento ele dá um passo de fé, né? O que é a fé? É ver algo e acreditar naquilo mesmo antes de estar consolidado, mesmo antes de ter visto que funciona. Tudo começa por um passo de fé, né? Eu tenho uma percepção, eu tenho uma visão e eu acredito que aquilo vai funcionar, né? E isso em alguma parte está também abordada neste livro, né? Esta abordagem mais, vamos dizer assim, filosófica, e que eu entendo que está perfeitamente no mundo da gestão e do empreendedorismo, né? Essa visão, essa conexão que todos buscam, nós buscamos, né? Às vezes, poxa, eu queria melhorar como pessoa, né? Eu quero melhorar o meu negócio, a minha empresa, né? A partir de qual percepção, qual a visão que eu tenho, né? Então, respondendo, né, a tua pergunta do Conexões Ocultas, ele busca fazer uma caminhada. Esse livro é uma jornada, desde uma análise inicial, falando depois de ideias para soluções de mercado, né? Isso pode ser adaptado para a própria vida da gente também, né? Então, respondendo diretamente, eu entendo que sim, né? Que é uma obra que tem também este intuito, né? De despertar daqui a pouco como que eu posso evoluir eu enquanto prestador de serviço, como as pessoas podem evoluir enquanto colaboradores, né? Enquanto profissionais, é a tônica da vida, né? Caminhamos nesta vida para nos tornar melhores, né? Sempre evoluindo. Teve algum desafio, assim, durante o processo de escrita que tu queira citar para nós? Que eu imagino que sim, você é um cara inquieto que trabalha em tantas frentes. Como é que foi para ti para fazer a montagem do livro, a escrita toda? Sim. O primeiro livro, né, eu acho que até na entrevista com a Leila, né, eu falei que ele foi parido a forceps, né, que é a força, né, e achei que esse segundo ele seria mais tranquilo, assim, mas foi um engano, né. Esse livro, ele esteve em desenvolvimento desde 2022, né, ele é um derivado, vamos dizer assim, uma extensão do primeiro, então foram mais de 3 anos, passou uns períodos hibernando, né, alguns meses sem nem tocar nele, né, aí até que vem uma fagulha de novo, uma ideia de novo, agora algo que se conecta nesse assunto que eu escrevi até aqui, e que continua uma lógica, essa também é a proposta do livro, né, eu não posso começar uma história e perder ela no meio do caminho, ela tem que abrir e fechar, né, com uma entrega, essa é a proposta do livro, ele abre uma pergunta e busca responder, né, e esse processo, para mim, demorou 3 anos e pouquinho, né? E com certeza, assim, teve muitas dores, né? Muitas ânsias, vamos dizer assim, sobre como buscar a continuidade, né? Mas acredito que, ao final das contas, né? Eu, pelo menos, né, como pai da criança, acho que ficou muito bom, né? Agora... Eu vou ler ele depois para ver se é verdade. Mas como me falaram na banca do mestrado uma vez, né? É típico raciocínio de quem fez a obra, né?
Então, eu entendo ele perfeitamente, né? Clécio me parece tão lógico, tão certo tudo que está ali, né? Mas óbvio que eu estou brincando, né? Existe a crítica do mercado, existe a crítica de quem lê os apontamentos, né? E as sugestões, e sempre são muito bem-vindas. Eu acho que é isso que mantém uma coisa aberta para a vida, né? Porque tudo está em constante movimento, né? Em negócios, nós temos política que afeta os negócios, nós temos leis, nós temos tecnologias, nós temos o meio ambiente, nós temos a mudança social, nós temos aí várias frentes que impactam os negócios e obrigam eles a se remoldarem, a se refazerem, né? Então, com o livro também não é diferente, né? A gente precisa estar aberto para esses apontamentos, né? Eu agora vou aproveitar um pouco o Gery, empresário e consultor de empresas, para saber também um pouco desse lado do seu trabalho. Hoje, quais os erros mais comuns que as empresas têm cometido em traçar suas estratégias, Gery? É uma pergunta muito boa, né, Clécio? E assim, não é de fácil resposta, mas eu entendo assim que alguns pontos são realmente comuns, assim, e que acabam, né, pegando muitas empresas, assim. O primeiro, eu falo isso em aula até, né? Nós precisamos lembrar que uma empresa é uma organização, não uma desorganização. Uma empresa, ela precisa ter processos, né? O que são processos? É tipo uma receita de bolo. Tá lá escrito, né, quanto que vai de farinha, quanto que vai de ovos, quanto vai de água, quanto vai de sal, leite, royal, enfim, tudo que compõe ali a tua receita. E uma empresa não é diferente. O que garante essa receita numa empresa são os processos. E o livro aborda isso também, Clécio, assim, né? Um mecanismo empresarial. Então, esse seria o primeiro ponto, assim, lembrar-se constantemente que uma empresa é uma organização. Tudo que se faz deve ser medido, porque aquilo que não é medido não é gerenciado, né? Então, aonde que eu vou melhorar o meu negócio? É entendendo o que eu estou fazendo e os resultados que advêm desta realização, desta execução. De outra forma, né, como eu vou poder melhorá-la? E um segundo ponto aqui que eu faço assim questão de destacar, e inclusive é o primeiro capítulo deste livro, é o setor que a empresa atua, né? É algo assim que eu compreendi realmente mais tarde, né? Tem um autor maravilhoso que eu li muito também, que é já em memória, né? Jack Trout, é um dos pais do marketing de posicionamento. O que é o posicionamento? É dizer para o mercado que dor essa empresa resolve, qual problema ela resolve, né? E um setor nasce como uma criança, né? Ela nasce pequena, ela se desenvolve, alcança a maturidade e em algum momento vai ter um declínio. E o que é o declínio de um setor? É quando o mercado está saturado de concorrentes e o público que consome aquilo que você vende já não é mais do tamanho que era. Ou seja, surgiu alguma inovação, surgiu alguma melhoria e que talvez tornou esse setor obsoleto. Então, o pessoal que é o empresário, o empreendedor, precisa estar de olho nisso. Quando é o momento de eu me reposicionar ou daqui a pouco de eu melhorar o meu negócio, meus produtos, pivotar, se chama isso também, Clécio, né? Redirecionar o foco, né? Quem é da área vai entender perfeitamente o que eu estou falando, e as empresas fazem isso meio que naturalmente, quando estão atentas ao que o cliente pede. Porque o cliente vai pedindo, vai questionando, né? E eu não posso ficar agarrado, não, mas o que eu fiz a vida toda me trouxe até aqui. Parabéns. Mas quem sabe não é mais o que vai te levar para onde você quer ir a partir daqui. Então, o estágio de maturidade do setor faz muita diferença. É tipo analisar o solo, analisar a época do ano para fazer o plantio. Se eu plantar um trigo, né, no verão, eu não vou ter a performance dele no inverno. Se eu plantar um soja, né, de maneira muito precoce, da mesma forma. E isso também está no meio empresarial a partir de um entendimento do setor. Qual o ciclo de vida desse setor? E tem uns pontos, Clécio, assim, só para fechar esse pensamento, que ajudam a elucidar quem vai assistir, quem está assistindo, né, essa nossa entrevista. Que é quando você está num negócio onde tem muita gente entrando, concorrentes, né? A toda hora tem alguém entrando. Isso é um sinal de que esse setor está em crescimento, porque tem mais gente visualizando essa oportunidade. Opa, eu quero fazer parte disso, né? Quando alcançam um patamar de maturidade, é quando a gente vê assim que já tem empresas
muito grandes dentro desse setor que eu atuo, e elas começam a fazer fusões, aquisições, ou seja, né, um claro sinal de que esse setor alcançou uma maturidade e agora, para continuar se fortalecendo, crescendo, desenvolvendo, já não consigo mais abrir, então eu elimino um concorrente a partir de uma aquisição. Tudo questões estratégicas. E quando este mercado começa a declinar, é hora de ser muito seletivo. O que ainda vale a pena permanecer dentro desse mercado que eu atuo, o que eu preciso retirar, o que eu preciso renovar, né? E o teu caixa, o teu faturamento vai falar isso também, porque ele vai mostrando que está caindo, está declinando. Vai sofrer. Ele responde. Então, é isso que eu digo, tu tens tua empresa na mão, se tu tem indicadores, né? Se tu mede aquilo que tu faz, os números vão te mostrando o que está acontecendo. Nós somos uma empresa bem pequena aqui no Guia Criciúmal, e o Géry fez me lembrar tanta coisa nessa sua fala, a questão da evolução, da pressão constante por mudança. A gente começou o Guia Criciúmal, que o Fábio Schneider, que era teu amigo também, criou, vislumbrou lá em 2008. Nós trabalhamos praticamente de graça, alimentando o site uns 2 anos, até que começaram a surgir nossos apoiadores, muitos deles estão conosco até hoje. Nesse tempo a gente tinha texto com uma foto, depois mais fotos, e a gente chegou a essa era de hoje totalmente digital, já em vídeo. Isso mostra que as pessoas têm que estar ligadas no que está acontecendo, senão vai ficar pelo caminho, né, Géry? Exatamente. Ótimo exemplo, né? Um exemplo assim prático, né? Que dá força para aquilo que foi falado, né? O Guia Criciúmal viveu isso, né? Lá em 2008 foi um projeto arrojadíssimo, né? Tanto que foi pioneiro na região, né? É um dos primeiros. Eu acredito que só o Portela Online do meu amigo Sandro Medeiros é mais antigo. É mais antigo, né? E a resposta, né, foi lenta por quê? Porque era um setor que estava começando, né? Isso. Que é o consumo de notícias online, isso. Né? Um consumo o que está acontecendo em Criciúmal, quais são as notícias de hoje, da administração pública, do comércio, do esporte, né, da educação, da saúde. O Guia faz um trabalho completo hoje, né? Mas como tu falasse, Clécio, isso não foi da noite para o dia, e teve uma evolução. No começo, com fotos. Hoje, em vídeo, com coberturas, né, com entrevistas. Ou seja, é um setor que cresceu e muito hoje, possivelmente, ele está no seu patamar de maturidade. Acredito que sim. Esses exemplos práticos, e assim a gente vê várias empresas aqui de Criciúmal. Eu também queria, Géry, que você falasse um pouco, pelo que eu percebo, você está em aprendizado constante, né? Não para de melhorar ainda mais seu intelecto, meu amigo. Sim, eu hoje tenho, né, Clécio, assim, uma biblioteca em casa, né, e é um dos meus grandes orgulhos, né? Não gosto muito de usar a palavra orgulho, mas ali parece que me cabe bem, assim. E eu fomento muito isso nos meus filhos, né? No Caetano, né, que hoje já tem um entendimento, assim, tem 7 anos, vai fazer 8, né, mês que vem. A Cecília acabou de fazer 1 aninho, né? Digo, isto que eu tenho aqui é um legado para vocês, né? São obras que abordam desde literatura, filosofia, religião, da minha profissão, do marketing estratégico, da gestão estratégica. Então, é uma composição de assuntos, né, e que eu entendo ser imprescindível para uma formação contínua, um desenvolvimento contínuo. Entendo, Clécio, que isso também é das empresas. Uma empresa precisa estar aprendendo o tempo todo, né? E como ela aprende? De novo, conversando com o mercado. E como a gente conversa com o mercado? Por desempenho, por números, né? Às vezes é de forma direta, eu vou lá ouvir o meu cliente, mas os números falam muito. A parte final desse livro, eu abro ele com análise do setor, falo a importância da ideia que fundou a empresa, e por final lá vou falar de apuração integrada de resultado, e um deles é a DRE. Eu não sou contador, eu sou administrador, né? Mas eu trago lá uma DRE gerencial e explico ela a nível gerencial, não contador. Porque eu entendo que a DRE é onde a empresa se confessa. É onde a empresa se confessa. O faturamento, por exemplo, eu posso ir lá e botar só uma linha, quanto que vendeu? Vendeu tanto. Mas quais produtos ou serviços representam esse faturamento? Quais vêm crescendo nos últimos 2, 3 anos? Quais estão decrescendo?
E muito mais, quais custos estão crescendo, quais estão diminuindo, impostos, quanto eu pagava antes, quanto eu pago agora, folha de pagamento, né, despesas. Então, tudo isso, quando eu meço aquilo que eu faço, opa, aqui está me mostrando que a minha venda aumentou 20% nos últimos 3 anos. Estou dando um exemplo aqui. E esta despesa aqui cresceu 50%. Espera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos baixar para estudo. É assim que funciona o aprendizado dentro de uma empresa. Só que para isso eu preciso monitorar, eu preciso ter dados, eu preciso de organização. Os números têm que estar organizados. Exatamente, né? Então, a empresa acaba se auto-revelando, nos dizendo aquilo que está acontecendo e nos dá ali os indícios de onde a gente precisa agir, quanto gestor, né, quanto empresário, quanto um consultor, da mesma forma. Pedir para o Géry também como é que o pessoal vai adquirir seu livro. A gente vai botar teu contato, o link do virtual também no primeiro comentário desse vídeo, em nossa matéria, mas pode explicar para o pessoal também. Claro. O livro está disponível nas plataformas digitais, né, como a Amazon, marketplaces aí do país. Eu faço referência para a Amazon porque acredito que hoje é o principal, assim, a principal plataforma para livros, né, Clécio? Então, está disponível lá tanto o e-book, né, que é a forma digital, quanto o formato do livro físico também. Então, o pessoal pode acessar lá, pode ler o briefing do livro também, faz a avaliação lá, se gostou, se não gostou, deixa as estrelinhas, elogia, critica, né? Também é importante, as críticas nos ajudam a crescer, a evoluir, né? E é importante. Eu tenho também algumas unidades comigo, né, que eu tenho para comercialização, então se alguém tiver interesse pode me chamar, que eu atendo com muita alegria, né? E por fim, Clécio, quero aproveitar também o gancho da audiência, né, do Guia Criciúmal, né? Se você é empresário, se você é empreendedor e com gostou certeza, cara, do nosso papo aqui, né? Dizer que o GR atua com consultoria e com assessoria empresarial, né? Nas áreas de gestão estratégica, do marketing estratégico. E pode me contatar, que vai ser uma alegria lá falar contigo, ver se tenho condições de ajudar, de contribuir ou não, né? Em Criciúmal, Clécio, eu sempre digo assim que eu tive o privilégio, né, a alegria e a oportunidade de participar de algumas empresas assim que são referência em Criciúmal, né? Que é a Piratini, né? Estive em 2 projetos lá já com o Regis, com o Majori, né? Que é um orgulho criciumalense. Né, com o Sandro, né, na Center Motos, na Idealize, né, outro empresário maravilhoso da cidade, né, com o Vanduir e a Regiane lá na Quality, né, em 2019, lá, um pouquinho antes da pandemia, outro projeto assim muito legal, de muito aprendizado, uma padaria muito complexa para se fazer gestão, não é algo simples, e também com o Décio, né, lá nos viveiros, né, e também na só empresas parceiras do Guia Criciúmal, olha só, gente. E, né, uma alegria, né, um privilégio, assim, poder fazer parte, mesmo que seja um pouquinho, né, contribuir de alguma forma, né, e poder oportunizar daqui a pouco alguma melhoria ou várias melhorias. Este é o propósito, né, para seguir fortalecendo essas empresas, para que elas tenham cada vez mais vida longa. E outra pergunta que eu tenho que te fazer, você falou dos teus filhos, a gente conhece tão bem teus pais, como tua família te apoia nessa tua função? A família, né, como tu falaste antes, né, Clécio, assim, a gente vem de uma origem bastante humilde, né, mas uma família bastante unida também, né. Isso não quer dizer que não tem também seus pontos, né, de debate, né, assim como toda a família tem, né, mas a família é a base, né, é a base, é a fortaleza individual, assim, né, assim como foi com os meus pais lá, com o Seno e Kalili, né, com a Cleidiane, com a minha irmã, né, hoje são coisas assim que se enraizam em nós e procuro agir da mesma forma na minha família hoje lá com a Michele, né, com a minha esposa, com o Caetano, com a Cecília, né, nossos filhos, um beijo para eles, né, e a família, né, de certa forma, assim, me falta até palavras, assim, Clécio, né, se emocionam, né, parabenizam, né, na sua simplicidade, principalmente os meus pais, né, e ficam muito felizes, né, certamente, né, com essas realizações, né, com esses eventos, né, o Seno lá, ele se orgulha demais, né, não tem como não se orgulhar. E aí pega o livro, né, deixei um livro lá para eles com dedicatória também, e a decoração, e não poderia ser diferente também, né, então família é algo que emociona, assim, né, porque é a estrutura para tudo, né.
Aqui o livro, ó, pessoal, Conexões Ocultas, para vocês verem, para você que quer adquirir. Eu quero te agradecer demais, Géry, por esse conteúdo muito bom para nós aqui, por fazer esse lançamento aqui em Criciúmal também conosco. Seja sempre bem-vindo ao nosso humilde estúdio e sempre que precisar, estamos juntos. Obrigado, Clécio. Obrigado a Leila, né? A Leila aí que está por detrás da câmera, né? O Guia Criciúmal, Clécio, assim, sem nenhuma demagogia, hoje uma ferramenta importantíssima para Criciúmal, regionalmente, eu digo assim, até a nível de estado e a nível nacional, muitos e internacional. Quantos criciumalenses levam o guia consigo, né? No mundo todo, né? Então, nós, eu digo criciumalenses, né, porque a gente acaba tendo essa proximidade, né, essa ferramenta maravilhosa para poder se comunicar, para poder levar aquilo que a gente faz, seja pessoalmente, profissionalmente. Eu vejo tantos pais usando o guia também, eu quero homenagear meu filho, minha filha que está se formando, né? Por quê? Porque os pais realmente ficam orgulhosos disso e torcem, né, pelo sucesso dos seus filhos, e a ferramenta de vocês, né, ferramenta porque toda a empresa é uma ferramenta social, né? E o guia eu acho que representa isso muito bem, Clécio e Leila, né? Parabéns. O livro fala de propósito e eu vejo assim, honestamente, assim, este propósito, Clécio, em ti e na Leila, porque quem não tem propósito não se disponibiliza para estar fazendo as coberturas que vocês fazem, tá nos finais de semana lá levando o esporte de Criciúmal para quem está em casa e quer assistir, para quem está longe e quer se reaproximar de Criciúmal. Tem muito suor, tem muito esforço atrás disso, né, desse movimento todo. Então, parabéns pela empresa de vocês, vida longa para o Guia Criciúmal e muito obrigado por disponibilizarem, né, este momento para que eu também pudesse vir aqui e apresentasse a obra para quem nos assiste. Legal demais, gente. Fica nosso abraço a todos. Siga acompanhando. A gente sempre com conteúdo de qualidade. Tudo que acontece em Criciúmal você vê no Guia Criciúmal. Até mais!